Olá, aqui é o Thiago e, bom, eu estou um pouquinho atrasado com essa série do solipsismo, mas eu pretendo terminá-la agora. Agora não, mas começando agora, estamos agora nos dois últimos podcasts da série, que são podcasts que tratarão sobre basicamente as minhas concepções de quais seriam as soluções para o que eu chamo de solipsismo. Uma solução basicamente seria a solução materialista, que é a solução mais à la comunismo, entre aspas. Lógico que transhumanismo não é comunista, mas fazendo uma analogia, uma solução é mais comunista, a outra é, não diria capitalista, mas transcendentalista. Enfim, uma solução que é essa primeira do transhumanismo seria a solução materialista e a segunda seria a solução idealista, que vai ser o próximo podcast, que vai ser o último da série solipsismo, que vai tratar sobre o que eu chamo de amor. Que não é um sentimento, que passa bem longe de ser um sentimento, é mais um posicionamento, vamos colocar assim, um posicionamento para com a vida, é uma posição, como eu estou falando, idealista, muito mais de idealismo do que algo do tipo Hollywood, de encontrar o amor da sua vida. Isso não tem nada a ver, isso daí é coisa de filminho feito para iludir as pessoas, mas enfim. Eu tô meio que lento assim nos vídeos, no ritmo dos vídeos que eu tô fazendo, das coisas que eu tô postando e tal, porque a minha vida ultimamente anda bastante ocupada. Eu tô meio que me jogando quase que de cabeça, de alma no poker, e também tem a faculdade, e tem o namoro, e tem problemas aí que eu tô passando na vida pessoal, coisas a resolver e tal. E basicamente eu não tô tendo muito tempo para gravar aqui e eu tô cada vez mais me deparando com a pergunta de por que que eu ainda estou aqui, por que que eu ainda estou nesse canal. Inclusive agora mesmo antes de gravar eu olhei, eu fiz aqui um script do que eu vou falar no podcast e aí eu pensei, cara, por que que eu ainda tô fazendo isso? Por que que eu tô aqui? Por que eu tô falando esse monte de merda, sabe? Mas isso eu não vou falar sobre isso agora, eu vou deixar para falar sobre isso quando eu terminar a série. Eu vou pelo menos terminar a série para depois falar o que se anda passando na minha cabeça de forma mais íntima e tal. Então, pelo menos vamos terminar essa merda antes de eu tomar qualquer atitude e tal. Mas, enfim, vamos agora então começar a falar sobre o assunto mesmo, sobre transhumanismo. Já são mais de 2 minutos, eu ainda não comecei sobre esse assunto. Então vamos lá. Esse podcast vai ser um podcast mais teórico do que epistemológico, mais discursivo do que epistemológico. Então, assim, para o pessoal que não é muito adentrado ainda em filosofia, não entende muito bem quando eu faço as analogias e lógica, vamos colocar assim, as retóricas lógicas, não precisa se preocupar muito nesse podcast, porque por mais que o nome transhumanismo assuste, para quem ainda não conhece, não sabe direito e tal, não tem muita dificuldade em apreender o significado do que seria o transhumanismo. Enfim, retomando um pouco do que eu andei falando nos podcasts anteriores e tal, fazendo um resumão. Resumo da ópera, todos os limites que eu já falei nos podcasts anteriores, sejam limites do eu, do exterior, das nossas capacidades cognitivas e tal, todos os limites eles se dão pela existência do eu, ou seja, ou também do corpo que impõe esses limites. Existem limites, claro, que são limites que estão além da gente, os limites do arredor, que inclusive eu falei no último podcast, nos limites das coisas em si. Mas a maioria dos limites, não a maioria dos limites, mas assim, os limites mais íntimos, mais conhecidos, aqueles que a gente percebe com mais intensidade, são aqueles limites impostos pelo eu. Ou seja, os limites que a gente tem na nossa visão, na nossa audição, na nossa própria capacidade de pensamento, na nossa capacidade de armazenar informações e com o passar do tempo desenvolver essas informações. Tem também o limite que eu falei no podcast anterior da velhice, que quanto mais você vai ficando velho, mais o teu cérebro vai ficando lotado de informação e aí o teu cérebro naturalmente vai dispensando informação. Enfim, existem uma série de limites que basicamente eles se dão em consequência da existência de duas coisas, que é o eu, e quando eu falo de eu estou falando algo de mais interior,
e o eu enquanto corpo, ou seja, o teu corpo. Só do fato de você ter um corpo, isso eu já argumentei bastante, você tem limites. O teu corpo, o fato de você nascer com esse corpo que você tem já impõe sobre você uma série de limites. Seja limites sobre você mesmo, seja limites sociais, seja limites até de natureza biológica, enfim, e por aí vai. E agora começando a falar sobre transhumanismo de fato. O que seria, fazendo um resumo, o que seria transhumanismo? Para quem não, sei lá, nunca nem teve contato com essa palavra, nunca nem... Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada aí. É só digitar transhumanismo no Google, já vai aparecer coisa pra caralho. Mas, enfim, o que seria o transhumanismo? O transhumanismo seria basicamente uma concepção filosófica, uma concepção de pensamento, uma posição perante o mundo que defende, daqui a pouco eu vou caracterizar o transhumanismo mais a fundo, mas basicamente o transhumanismo defende uma integração ser humano-tecnologia. O transhumanismo defende que o ser humano entregue o seu lado, entregue, entre aspas, entregue e integre tanto integre o seu lado biológico à tecnologia. O transhumanismo defende que o próximo passo da evolução humana é a tecnologia. Nós nos tornaremos seres mais perfeitos ao nos aliarmos com a tecnologia. O transhumanismo é uma posição que surgiu recentemente, é um conceito que surgiu muito recentemente, mas assim, existe desde cedo, desde provavelmente os positivistas lógicos, ou talvez até antes, talvez até na época dos iluministas. Enfim, existe desde que a ciência começou a se ascender e começou a modificar o nosso meio de maneira mais profunda e tal, e começou a suscitar alguns debates sobre o que seria o eu, sobre quais seriam os limites do empírico, quais seriam os limites do ser humano individual e tal. Existe desde então, já faz pelo menos uns 400 anos, como eu disse, desde o iluminismo, talvez até um pouco antes, a posição filosófica que diz que o ser humano deve dominar o meio e se utilizar do meio para evoluir a si mesmo. Essa concepção evoluiu para a concepção transhumanista, que diz basicamente que nós devemos utilizar a tecnologia, que é um produto do meio, para nos incrementarmos, para evoluirmos, basicamente. Se vocês quiserem ter uma descrição mais a fundo do que seria o transhumanismo e de qual é basicamente as premissas mais básicas do transhumanismo e como isso vai se dar nas próximas décadas, talvez até próximos séculos, eu recomendo fortemente aqui um livro como referência. Um monte de pessoa vai me xingar, eu já falo sobre isso daqui a pouco. Eu recomendo como referência o livro Homo, espaço Deus, do Hariri. É um livro assim bem introdutório, vamos colocar assim, para o que seria transhumanismo e qual vai ser o futuro da tecnologia e tal. É um ensaio, basicamente, falando as perspectivas do autor sobre como será o futuro da humanidade. E lá tem bastante, assim, falando de transhumanismo e dando algumas expectativas sobre como a tecnologia vai alterar a nossa vida e tal. É um livro, assim, que eu não recomendo em vias gerais, para quem já está avançado no transhumanismo, porque é um livro bem simplista, bem generalista. Então, assim, para quem já sabe o que é transhumanismo e já mergulhou assim a fundo no neopositivismo, na linha ateísta, transhumanista e tal, eu não recomendo porque é muito generalista, é muito assim basicão. Mas para quem ainda não sabe porra nenhuma, não teve nenhum contato com transhumanismo, não sabe nada de tecnologia, eu recomendo assim como introdutor o livro Homo Deus, do Hariri. É um bom livro assim na minha concepção de introdução para qual seria o prospecto geral da humanidade para as próximas décadas. Como eu disse, pode ser que me xingue, porque eu sei que é um livro assim bem generalista, eu sei que é um livro que não vai muito a fundo em algumas questões, mas assim, para quem está começando, eu acho que é um bom livro, basicamente, sobre transhumanismo e sobre o que esperar da tecnologia nas próximas décadas. É óbvio que não vai acontecer 100% como está ali no livro, mas assim, eu diria que pelo menos uns 50% aí a gente está caminhando para o que está escrito ali. Então, leiam esse livro, assim, leiam, busquem PDF, sei lá, enfim, deem um jeito aí. Bom, enfim, continuando. Então, resumidamente, o transhumanismo seria tanto a supressão e, entre aspas, evolução do eu, quanto também a evolução planejada pelo próprio ser humano. Ou seja,
a partir do transhumanismo, não mais é a biologia que fornece a evolução do ser humano, mas sim a tecnologia. Até, sei lá, o transhumanismo ele parte de um ponto de vista que a evolução é dada pela biologia. E ele é bem evolucionista, vamos colocar assim, bem ateísta, que eu vou falar daqui a pouco. E basicamente o transhumanismo busca retirar o foco da evolução, o papel da evolução. Ele quer retirar esse papel da biologia, porque obviamente a biologia leva, se for real mesmo, a teoria evolucionista e os caralho. Mas enfim, o ponto é, leva milhares, milhões, às vezes até bilhões de anos para as coisas evoluírem, para as coisas se autodesenvolverem. Segundo a teoria evolucionista, levou bilhões de anos para a gente chegar ao ponto onde nós estamos. Levou bilhões de anos para o ser humano surgir, levou milhões de anos para o ser humano desenvolver as sociedades, levou milhões de anos para o ser humano desenvolver o meio só aqui no planeta Terra. Ou seja, é um processo demorado pra caralho que simplesmente a humanidade não pode acompanhar. O ser humano enquanto Homo sapiens, de forma mais organizada, como a gente conhece, ele existe o quê? Na casa dos 60 mil anos, vamos colocar assim. E 60 mil anos, para a escala humana, individual de tempo, é coisa pra caralho. Então, assim, resumo da ópera. Os transhumanistas partem de um ponto de vista certo, de que a evolução natural das coisas, a evolução biológica, leva muito tempo a acontecer. E se nós temos um domínio da tecnologia, se nós temos um poderio da tecnologia e podemos utilizá-la ao nosso favor, então por que não utilizar a tecnologia para realizar uma outra forma de evolução? Existem discussões de linhas transhumanistas, porque o transhumanismo ele tem várias linhas de pensamento dentro dele mesmo. É igual a qualquer movimento, tem vários subpensamentos dentro do pensamento. Então tem desde os transhumanistas que acreditam que o ser humano é o último passo da evolução biológica, até transhumanistas que acreditam que existiria um próximo passo na evolução biológica. E aí existem transhumanistas que definiriam a tecnologia como uma quebra, digamos assim, da evolução biológica para ir para uma outra linha de evolução. Até transhumanistas que dizem que a evolução biológica já chegou no seu limite, já chegou no seu topo, agora resta nós, que somos o topo da evolução, nós nos auto-evoluirmos e nós superarmos, por assim dizer, a biologia. Enfim, existe uma série de correntes, basicamente transhumanistas, série de pensamentos, mas o resumo geral da ópera, que quase todos os transhumanistas concordam, é que basicamente nós seres humanos somos seres humanos que nós evoluímos biologicamente, mas que chegou na hora da gente não mais evoluir biologicamente, mas sim de utilizar algo que a nossa biologia, pelo nosso cérebro evoluído, nos propiciou, que é a tecnologia, utilizar a tecnologia ao nosso favor, até para nós desenvolvermos tanto coletivamente quanto também individualmente. A parte do se desenvolver coletivamente através do transhumanismo é algo que eu vou falar já daqui a pouco e que, para mim, na minha concepção, Thiago, é talvez o maior problema do transhumanismo e o maior fator de eu chamar ele de uma teoria materialista, por assim dizer. Mas eu vou chegar ainda nesse ponto, ainda não chegou nele, basicamente. Então, resumo de tudo que eu tô falando, o transhumanismo, ele prega um rompimento da barreira da evolução biológica. Ele prega que o ser humano, basicamente, por o processo de evolução biológica ser muito lento, o próprio ser humano seja o encarregado de fazer o próximo passo da evolução biológica, que seria um passo em que aliaria tanto o biológico quanto também o tecnológico. Integração do biológico com o tecnológico. Isso basicamente é o transhumanismo. Aqui a gente pode argumentar, aqui a gente poderia entrar numa outra discussão, que seria a discussão de se nós já somos seres naturalmente transhumanistas no ponto histórico em que a gente está. Se a gente já não estamos vivenciando já de fato transhumanismo ou não, ou se o transhumanismo é algo mais pro futuro do que pro presente. Aqui a gente poderia entrar em outra discussão que eu também não quero entrar, mas eu particularmente eu acredito que nós já estamos vivenciando, e isso não somente desde agora, desde 2020,
mas sim já faz pelo menos um século que a realidade transhumanista já é realidade. A realidade transhumanista já é realidade. Enfim, já faz pelo menos um século, na minha concepção, Tiago, de que nós não somos mais seres puramente biológicos. Nós também somos seres tecnológicos. Ou seja, o que eu estou falando é que nós, seres humanos, não somos mais somente biologia, biologia e metafísica e pode-se lá argumentar o quê, mas nós também somos seres tecnológicos, porque eu acredito particularmente que a tecnologia já chegou a tal ponto, ela já está integrada na nossa vida particular a tal ponto que nós não somos mais somente biológicos, nós também somos tecnológicos. A tecnologia o que eu quero dizer é que a tecnologia, no meu ponto de vista, já influenciou e já mudou o mindset do ser humano comum tão profundamente que nós, basicamente, nós não somos mais meros homo sapiens. A gente é, não sei, o homo deus aí do livro do Hariri, não acho que a gente chegou já nesse ponto de homo deus, mas no meu ponto de vista a tecnologia já modificou profundamente a vida do ser humano. Não somente do ser humano do século 2020, mas também o ser humano do século, pelo menos há um século. Pelo menos há um século a gente já mudou profundamente a nossa vida a tal ponto de a tecnologia ser um fator assim fundamental na vida, na existência de quase qualquer ser humano no mundo. Que é uma discussão, que é um fator, o quanto a tecnologia já mudou tanto o individual quanto o social, que eu poderia ficar aqui no mínimo 2 horas falando só sobre isso, mas como não é o assunto principal do podcast, é falar sobre o assunto principal do podcast é falar sobre transhumanismo, numa temática mais sobre como isso influencia o solipsismo, o que isso tem a ver com o solipsismo, eu não vou entrar aqui nesse campo, mas eu particularmente eu defendo que a tecnologia em si ela já modificou profundamente a estrutura da vida humana. Isso ajuda a explicar coisa pra caralho do momento histórico em que a gente tá vivendo. Mas enfim, como eu disse, não é assunto para esse podcast, então vamos continuar. Então, o transhumanismo ele parte de um ponto de vista evolucionista / ateísta, em que é o próprio homem, o próprio ser humano, responsável por sua evolução tanto individual quanto até biológica, e não mais algo exterior a si mesmo. Seja esse algo exterior a metafísica, Deus, por assim dizer, seja a biologia. Ou seja, o transhumanismo ele parte de um ponto de vista, como eu estava dizendo, de rompimento, em que não mais é o biológico que propicia a nossa evolução, mas sim nós mesmos. E nesse ponto de vista, por si só, o transhumanismo tem uma natureza bastante, como eu chamo de neo-iluminista, neo-iluminismo bastante positivista e cientificista. Por quê? Porque o transhumanismo ele retira o senso de esperança, ou o senso de valoração do metafísico, que antes até... E aí é algo que eu vou argumentar logo mais num texto meu que eu vou escrever brevemente, que se chama A Morte de Deus, que basicamente afirma que já faz há muito tempo que o seio da vida do ser humano já saiu do metafísico e foi para o material. Mas, assim, como não é, de novo, novamente, outra vez, o assunto desse podcast, resumindo, onde nós colocamos nossa esperança, onde nós valorizamos, onde nós colocamos o âmago da nossa vida, não mais está no metafísico. Isso eu estou falando para todo mundo, basicamente. Não somente para o ateu, como também o próprio crente. Frequentemente, muito mais possivelmente, nós estamos colocando o âmago das nossas vidas, a fé, entre aspas, das nossas vidas, muito mais naquilo que é tecnológico do que daquilo que é metafísico. Nós estamos e vivemos numa realidade muito mais materialista do que a gente consegue perceber. Então, basicamente, o transhumanismo é só a evolução do iluminismo. O transhumanismo é só a evolução do positivismo, do cientificismo, por assim dizer, em que prega que basicamente a gente deve deixar, entre aspas, de colocar fé num transcendente, num metafísico, em algo que vá além desse plano e comece a colocar fé, entre aspas, em nós mesmos e naquilo que nós próprios podemos conhecer e conceber. O transhumanismo ele coloca, basicamente, ele retira o eixo da fé
da metafísica, de Deus, das religiões, seja lá o que for, e coloca o trecho, a fé na ciência. Ou seja, a verdade não mais é as escrituras, a verdade não mais é Deus, a verdade não mais é o transcendente, a verdade não mais é o sagrado, mas sim aquilo que pode ser testado e comprovado cientificamente, logicamente, empiricamente, ou seja, ciência, basicamente. Então, o transhumanismo basicamente é só a evolução do cientificismo, a evolução do positivismo lógico. É só o próximo passo, basicamente, do positivismo lógico, é o transhumanismo. Por quê? Porque até, não sei, óbvio que ainda existem pessoas que ainda pensam assim, óbvio que ainda existem crentes, óbvio, tá? Mas assim, via de regras gerais, nós não colocamos mais a nossa fé no transcendente. Hoje em dia é muito mais fácil você ter fé na tecnologia do que em Deus propriamente dito. Por exemplo, quando você pega uma doença grave, você reza para Deus ou você vai no hospital? É óbvio que você pode fazer as duas coisas, é óbvio que possivelmente você vai fazer as duas coisas. Mas assim, se você só pudesse fazer uma delas, ou rezar ou ir para o hospital, qual a resposta de 90% da população qual seria? A gente sabe qual é a resposta de 90% da população. Ou seja, o transhumanismo basicamente é só mais um dos sintomas da morte de Deus, basicamente. Como eu estou falando aqui há 5 minutos já quase, hoje em dia é muito mais fácil acreditar na tecnologia do que em Deus, propriamente dito. Basicamente o transhumanismo seria pegar essa morte de Deus com a teoria evolucionista de que diz que nós somos seres naturalmente evoluídos e que busca barrer com o criacionismo. O criacionismo afirma que nós, por termos sido criados por Deus e sagradas escrituras e Bíblia e os caralho, afirma que basicamente nós, em nós mesmos, nós já somos perfeitos. E que nós não podemos atingir a perfeição absoluta, porque o único ser absolutamente perfeito é Deus. O transhumanismo não parte dessa concepção. O transhumanismo parte da concepção de que nós somos seres limitados, o que é correto, e que nós podemos atingir um maior grau de perfeição, um maior grau de autossuficiência. Através de como? Através da integração biológico-tecnológico, ou seja, transhumanismo. Então o transhumanismo ele é muito mais evolucionista e ateísta do que metafisicista, porque ele retira o centro da fé do transcendental para o material. Ele diz que nós não devemos ter fé naquilo que é transcendental. É óbvio que não diz isso explicitamente, mas basicamente há um movimento retirar da fé do transcendental e colocar da fé em nós mesmos. A fé na ciência, a fé no empírico, a fé no lógico, a fé naquilo que é mais de ordem material, por assim dizer. Seria uma espécie também não somente de neo-iluminismo, por assim dizer, mas uma espécie que eu vou falar daqui a pouco de neocomunismo. Mas isso daqui é quando eu entrar nos aspectos, na influência social, no impacto social que o transhumanismo vai ter, que eu já vou falar daqui a pouco, vou só tomar uma água que eu tô cansado. Então, e continuando desse ponto de vista de que o transhumanismo vai modificar profundamente a estrutura até mesmo biológica do ser humano, e já está modificando profundamente a nossa estrutura, tanto social quanto individual, quanto o funcionamento puramente das coisas em si, a dialética das relações humanas em si, etc. Pode-se dizer, na minha concepção pelo menos, eu possuo a previsão de que não mais existirá a necessidade do Estado, pois a própria tecnologia regulará os indivíduos. Basicamente se tornou assim, hoje em dia a gente ainda vive num mundo em que tecnologia e Estado vivem meio que lado a lado, sabe? Tecnologia faz parte do aparato do Estado, o Estado se utiliza da tecnologia. Mas, futuramente, tanto pelo desenvolvimento natural do capitalismo, quanto também pelo desenvolvimento da ciência, quanto também desse neo-iluminismo, neo-positivismo que eu chamo e tal, quem vocês acham que futuramente vai deter mais poder? A tecnologia, que está vindo aí com uma série de novidades, uma série de realidade virtual, sex doll, possibilidade de realizar transplantes que até
300 anos atrás eram inimagináveis, ciência, medicina avançou pra caralho, aumento da expectativa de vida do ser humano em geral, cura para doenças que antes a gente nunca imaginaria que tem cura, e etc. O que você acha que vai ter mais força futuramente falando? A tecnologia, de um modo geral, ou o Estado? O Estado, por si só, o Estado, desde que o Estado surgiu, eu não vou entrar aqui na discussão de quando o Estado surgiu, das premissas do Estado e etc. Mas assim, o fato é, o Estado surgiu, o Estado já existe há pelo menos milhares de anos. O Estado existe há pelo menos, sei lá, 4.000 anos, 5.000 anos, não sei. O fato é que já existem sociedades organizadas e Estado, a figura de um Estado já existe há pelo menos milhares de anos. E nesses milhares de anos em que o Estado existe, existe desde sempre uma série de críticas ao Estado, série de críticas, seja lá de qual lado for. A direita critica o Estado, a esquerda critica o Estado, os libertários criticam o Estado, os ANCAPs criticam o Estado, os capitalistas até criticam o Estado, os liberais criticam o Estado, a esquerda liberal da UCU critica o Estado, enfim, todo mundo basicamente hoje em dia critica o Estado. E a tendência, com o passar do tempo, é isso continuar. E em meio a essas críticas ao Estado que já existem há milhares de anos e a tecnologia, que até o momento tem se mostrado milagrosa, cura para doenças, aumento da expectativa de vida, coisas que antes a gente não poderia nem imaginar que hoje existem como realidade virtual, como sex doll, uma boneca, sabe, que é realista, que você transa com ela e ela fala que te ama, e enfim, e sabe, videogames de alta resolução que você fica em dúvida, em séria dúvida se aquela ali não é real ou não, e internet, e comunicação de alta velocidade, enfim. O fato é, existem muito mais críticos do Estado do que críticos da tecnologia, pelo menos das tecnologias mais recentes, certo? E a tendência, também pelo capitalismo e pela onda neopositivista e neo-iluminista que a gente vive atual, é da tecnologia só se desenvolver mais e mais. Enquanto o Estado, convenhamos, já faz algumas centenas de anos, talvez até milhares de anos, que o Estado continua basicamente a mesma coisa, a mesma organização. É óbvio que existem vários sistemas de organização social, existe a monarquia, existe o absolutismo, existe o presidencialismo, existe o socialismo, o capitalismo, enfim, existem vários sistemas de organização estatal e social. Mas o fato é que nos últimos, sei lá, 300 anos não aconteceu nenhuma grande revolução estatal. No máximo aconteceram revoluções sociais, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, mas assim, algo, sabe, revolucionário na história e concepção de Estado não aconteceu. Enquanto que na tecnologia, ao contrário do Estado, nos últimos 300 anos a tecnologia só disparou. De 300 anos para cá, a expectativa de vida humana aumentou pra caralho, a medicina evoluiu pra caralho, a tecnologia, até para uso doméstico, evoluiu pra caralho, as nossas concepções filosóficas, lógicas, etc., também evoluíram pra caralho, pelo menos no campo do neopositivismo lógico, empírico. Enfim, na tecnologia houve uma série de inovações, enquanto que no Estado, o Estado já está... O Estado é basicamente um aparato, uma ferramenta que vem sendo cada vez mais descreditada da vida comum, da vida em geral, de todo mundo, basicamente. Então, não somente pelo descrédito do Estado, que está passando cada vez mais... pelo fato de que o Estado está cada vez mais sendo descreditado, como também a própria expansão em si mesma da tecnologia, a tendência é que com o passar do tempo a tecnologia tenha até mais poder, tenha até mais influência sobre as vidas individuais e sobre o social também, tenha mais poder e mais influência até do que o Estado.
Então, não eu acabei de afirmar que não mais existirá necessidade do Estado. E isso não quer dizer que não vai mais existir Estado. Se vai existir Estado ou não no futuro, isso é uma outra questão. Mas o fato é que não mais existirá necessidade do Estado. Por quê? Porque a tecnologia vai naturalmente gerir tudo. Por quê? Porque entre você confiar num cálculo algoritmo, um cálculo matemático que é em si mesmo perfeito e confiar num ser humano que é imperfeito por conta das suas limitações, por causa da série de limitações empírico-lógicos, filosóficas, epistemológicos, solipsistas e etc., que eu estou falando já há 5 podcasts seguidos, entre confiar num ser humano que você sabe que é falho e confiar num algoritmo que é matemático, que não falha, sabe? Que a matemática não falha. Entre confiar num ser humano falho e confiar num algoritmo não falho, qual que você provavelmente vai confiar nos próximos anos? A resposta é óbvia. Então, basicamente, eu prevejo particularmente de que a influência do Estado será cada vez menor. Se o Estado vai deixar de existir ou não, eu não sei. Mas, basicamente, não haverá mais necessidade do Estado porque a própria tecnologia regulará os indivíduos. E aí que entra a questão da influência do transhumanismo a nível mais social, que vai até mesmo determinar o individual, que aí é o meu grande ponto de ceticismo com o transhumanismo. O transhumanismo ele pode propiciar tanto o rompimento das barreiras individuais através da exponencialização da capacidade humana. Então, com o transhumanismo, por exemplo, você vai conseguir enxergar a distâncias 10 vezes maiores do que você já consegue enxergar. Você vai, por exemplo, se você perde o braço em alguma ocasião, você vai recuperar teu braço, vai ter um braço mecânico e que vai ser até melhor do que o teu braço biológico. Você vai ter um cérebro melhor, um cérebro incrementado, vai ter chip no teu cérebro que vai aumentar a tua capacidade cerebral. Enfim, o transhumanismo ele vai propiciar tanto o rompimento das barreiras individuais e biológicas, quanto também ele vai propiciar um maior controle populacional. Por quê? É porque é muito fácil, basicamente. Quando algo é visto de fora do teu corpo, você percebe uma invasão. Por exemplo, quando há uma influência estatal, vamos supor, você passa por um problema na justiça e alguém bate na tua porta e fala que tua casa não pertence mais a você, mas sim ao Estado. Você percebe que há uma influência exterior, há uma violência, entre aspas, exterior a ti, porque está exterior a ti, exatamente porque está exterior a ti. Ou seja, aquilo, o Estado querer confiscar teus bens, ou você passar por XYZ situação de conflito social, você percebe com os teus olhos, com a tua visão, aquilo que está acontecendo e aquilo não faz parte dos teus pensamentos. Então, por não fazer parte do teu eu interior, dos teus pensamentos, aquilo ali você percebe como algo intruso, algo que vai contra a sua vontade, sabe? Você não percebe como algo que faz parte de você, mas sim que vai contra você. Então, quando se trata, por exemplo, do Estado ou de terceiros, qualquer merda que for, você percebe que há uma influência, que há uma tentativa de controle sobre você. Mas e quando você não percebe essa influência, mas e quando você simplesmente a influência existe não no exterior a ti, mas no interior a ti? Porque o transhumanismo ele vai propiciar que o nosso biológico seja desenvolvido. Só que para pensar, vamos supor, implantação de chip na tua cabeça, implantação de XYZ no teu corpo biológico, no teu corpo interior. Como garantir que esses chips, que esses XYZ modificações que vão ser realizadas no corpo humano, como garantir que essas modificações também não serão utilizadas para controle populacional, para controlar, em suma, os pensamentos até do indivíduo? Porque você pode certamente argumentar, nunca que fariam isso, porque as instituições elas possuem aí como eu posso dizer, elas têm uma ética, elas têm uma moral, elas têm um senso de certo e errado. Eu tenho minhas sérias dúvidas, porque, cara,
o mesmo sujeito que critica o Estado, geralmente, o sujeito, sei lá, liberal, libertário, a puta que pariu, que critica o Estado, ele é muito, sabe, critica o Estado, mas também muito, ai não, imagina que os empresários vão fazer isso, imagina que quem detém o poder vai ser capaz de fazer isso. E eu fico, cara, se o Estado é capaz de fazer monstruosidades, por que não as grandes empresas? O que muda? Porque o Estado é uma forma de organização social e as grandes empresas também são uma forma de organização e controle social. Assim como o Estado tem um poder do caralho, as grandes empresas também têm um poder do caralho, pelo simples fato de que tem capital. O Estado, o valor do Estado, se configurando o fato de que ele é o Estado, ou seja, ele organiza a economia interna de um país inteiro, enquanto que o valor da organização está no capital. A organização possui até mais capital do que o Estado. A organização, e ela possui não somente capital, mas muitas vezes ela possui uma influência social gigantesca. Então, por exemplo, se uma organização num país ela entra em falência, metade da economia do país também entra em falência, porque frequentemente o Estado é muito dependente das empresas. Então, me soa muito assim infantil, ingênuo, você acreditar que o Estado é capaz de fazer monstruosidades contra você, mas você não acreditar que grandes empresas também não sejam capazes de fazer monstruosidades contra você. Simplesmente, para mim, é uma ingenuidade de nível astronômico, sabe? E esse modelo de organização social que a gente tem ultimamente, que foi fruto de centenas, milhares de evoluções, de centenas, milhares de anos de evolução de concepções acerca do Estado, de como nós devemos nos organizar socialmente, do contrato social e etc. Tudo aquilo que hoje em dia é lei social, que é lei moral, que é lei Constituição mesmo, tudo aquilo que basicamente as coisas são da forma como são, não porque a gente realmente, porque a maioria das pessoas, as pessoas que estão lá no legislativo, executivo, a puta que pariu, não porque eles são idealistas e acreditam que o ser humano deveria viver sob o império do amor e que Jesus Cristo, Yehoshua, ele deixou uma mensagem e todos nós devemos respeitar os direitos dos outros e devemos formar uma comunidade humana e sermos felizes e ninguém machucar ninguém. Isso daí é conto de fadas, isso daí é ser ingênuo como uma criança, sabe? Você acreditar que as leis existem porque existe alguma forma de idealismo dos políticos, que aí esse idealismo se transposto para as leis é puro ingenuidade. As coisas são como são não porque a gente tem um idealismo, ou a maioria das pessoas tem um idealismo exacerbado, mas simplesmente porque assim as coisas funcionam, porque assim o capitalismo funciona, porque assim a economia gira, porque assim propicia a existência de milhões de pessoas em um só território. Você realmente acha que os políticos brasileiros, que eles estão preocupados sei lá, com a comunidade humana, com Deus, com a metafísica, com a gente ser amigo de todo mundo, com a gente poder ser seres humanos que são gentis uns com os outros? Você realmente acha que os políticos brasileiros dão alguma foda para isso? Que eles realmente se importam com ética, com moral, com metafísica, com que eles realmente... Não estou dizendo que não possa ter, óbvio que tem políticos lá certamente que estudaram Aristóteles, que estudaram o surgimento do Estado, que estudaram uma caralhada de coisas, óbvio que tem, mas no prospecto geral da política brasileira que a gente conhece, tu realmente achas que eles se preocupam com moral, com ética, com a puta que pariu? É óbvio que não. Então você afirmar que basicamente que a moral que existe, o Estado que existe, ele é fruto de uma evolução natural do ser humano através da ética, para mim é uma ingenuidade sem tamanho. Porque simplesmente, se as coisas não funcionassem dessa maneira, se as coisas funcionassem, por exemplo,
sob forma de... Se as coisas melhor funcionassem com 200 milhões de pessoas sob um regime autoritário, sob um regime que ninguém tem direito de nada, se as coisas funcionassem melhor dessa forma, certamente seria essa forma que nós estaríamos vivendo, sabe? Então, basicamente, a gente vive numa existência que é regida quase que unicamente pelo utilitarismo. Aquilo que é adotado é aquilo que funciona. Então não existe um idealismo, uma preocupação das elites, sejam elites estatais, sejam elites econômicas, sejam elites por trás da tecnologia, sejam elites por trás de quem financia a tecnologia e ciência. Não existe um idealismo do tipo, a gente está fazendo isso daqui porque a gente quer melhorar a vida humana, porque a gente quer propiciar um estado de bem-estar para os seres humanos. Isso pra mim é acreditar em contos de fadas, é acreditar em Disney, sabe? As coisas funcionam da forma como elas funcionam, porque assim elas funcionam e assim elas dão lucro e assim elas se auto-alimentam, basicamente. É por isso que as grandes empresas têm um controle do caralho sobre tudo e um capital do caralho sobre tudo, porque elas se autoalimentam através dos próprios mecanismos delas mesmas. Elas se utilizam do capitalismo para crescer elas mesmas. Então, assim, qualquer argumento do tipo, porque não, nunca eles poderiam fazer isso, me soa no mínimo ingênuo pra caralho, no mínimo você ser um iludidozinho de merda, neopositivistinha de merda. Então, assim, resumo da ópera. Eu, particularmente, acredito que o transhumanismo ele vai ser utilizado não somente para propósitos de desenvolvimento individual, mas também propósitos de controle populacional. Porque se antes existia um Estado que controlava a gente, mas que gerava críticas sobre esse mesmo Estado, por que não implantar um sistema em que haverá também um controle, só que o indivíduo não será nem capaz de perceber esse controle? É isso que a tecnologia vai fazer dentro do teu corpo, muito possivelmente. Você vai sofrer certas represálias que não vai ser mais o exterior que vai estar impondo sobre você, mas você mesmo, até a própria tecnologia vai impor sobre você. Então, um chip no teu cérebro. O que garante que esse chip no teu cérebro não vai automaticamente implantar sobre você sinapses cerebrais que vão tornar impossível você sequer conceber a possibilidade de realizar um homicídio? O que garante que nada vai fazer com que tal chip exista? Porque existem leis da robótica, leis da ciência. Tu realmente achas que há grandes empresas, que o Estado dá uma foda pra isso? Tu realmente achas? Querido, tá bom, se você quer viver no conto de fadas em que o ser humano é um ser bondoso e as pessoas acreditam uns nos outros, beleza. Eu, particularmente, eu não acredito nessa merda. Então, assim, a partir do momento que você implantar coisas no teu corpo, o teu próprio pensamento lógico, biológico, até natural, já vai poder mudar. Você não vai ser mais capaz de sequer conceber certas possibilidades. Você não vai ser mais capaz nem de pensar em matar alguém. Ou até você vai ser capaz de pensar em matar alguém, mas automaticamente o que existe no teu cérebro, o que vai existir no teu cérebro, vai disparar uma série de sinapses cerebrais que vão automaticamente te fazer sentir profundamente perturbado, profundamente culpado, sabe? Já existe um mecanismo lógico da moral existente que nos faz sentirmos culpados se a gente sequer pensar em ter certos pensamentos, homicídio, roubo, estupro, seja lá o que for. Não que estejam errados, não estão errados, mas nós temos ainda a possibilidade de pensar nessas coisas. Com o transhumanismo, talvez nós não teremos mais nem possibilidade de pensar nessas coisas, porque o transhumanismo muito possivelmente vai ser utilizado para inibir certos pensamentos, vai ser utilizado para o controle populacional, tanto social quanto individual. Quem garante? É aquilo que eu estou falando já há 10 minutos. Quem garante que não será utilizado? Quem garante? Porque como eu estou falando, que esses argumentos de que não, nunca seria capaz, não, nunca que... É, no mínimo, viver no mundo da Disney. Mas, enfim, eu poderia continuar aqui falando mais 50 minutos sobre isso daqui, mas vamos avançar com a linha de raciocínio.
O transhumanismo, basicamente, agora começando já a entrar na linha final do raciocínio desse podcast, ele vai exponencializar as nossas capacidades cognitivas e, assim, vai propiciar com que a gente fique com uma capacidade solipsista, não é uma capacidade solipsista maior, mas certamente o transhumanismo vai romper um pouco das barreiras solipsistas. Mas o grande problema é que o transhumanismo, muito possivelmente, ele também vai controlar cidadãos, propiciando um possível fim do ser humano individual, ou seja, do ser humano A1, Z2, B3, B4 asterisco, de mim, de você, de todo mundo, basicamente, e de suas liberdades individuais. Então, o transhumanismo, por um lado, ele vai, por romper a barreira do biológico, ele vai, por um lado, extinguir, entre aspas, várias das limitações inatas do indivíduo, limitações biológicas do indivíduo, ou seja, o transhumanismo vai ser basicamente um belo de um tapa na cara do solipsismo, vai ser um rompimento do solipsismo, mas vai ser um rompimento com custos que eu sou extremamente pessimista. Porque vai ser basicamente um rompimento da barreira solipsista com o custo da liberdade individual. Porque imagina, numa sociedade em que todo mundo tem, entre aspas, superpoderes propiciados pelo transhumanismo, em que todo mundo pode enxergar 10 vezes mais do que pode, em que todo mundo tem 10 vezes mais força física do que nós já temos, em que todo mundo tem um cérebro 10 vezes mais avantajado, 10 vezes mais capacidades de realizar o que a gente... 10 vezes mais sinapses, 10 vezes mais saúde, 10 vezes mais longevidade, 10 vezes mais tudo, basicamente. Imagina uma sociedade em que nós somos seres humanos com 10 vezes mais capacidades gerais do que a sociedade que a gente tem hoje. Como garantir que tal sociedade não entraria em um colapso? Porque, assim, a sociedade, para ela existir da forma como ela existe, tem uma pirâmide. Existem as pessoas que realizam atividades... Existem as pessoas que mandam e as pessoas que obedecem, por assim dizer. E a sociedade funciona porque cada pessoa segue uma função na pirâmide e pronto, basicamente. Assim as coisas funcionam. Cada um cumpre a sua função na pirâmide, ponto, acabou. Porém, com o transhumanismo, com todo mundo conseguindo realizar 10 vezes mais, ou sei lá quantas vezes mais, além daquilo que já realiza, como garantir que tal sociedade não entraria em colapso? Como garantir que numa sociedade em que Zezinho é 10 vezes mais forte, o Luizinho é 10 vezes mais inteligente, o outro é 10 vezes mais atlético, como garantir nessa sociedade em que basicamente que está tudo extremamente exponencializado, extremamente potencializado, aí certamente vão objetar, vão falar que mas isso daí não vai estar ao controle de cada um. Certas pessoas vão ter acesso a isso e certas pessoas não. Na realidade em que a gente está vivendo agora, nesse momento, é óbvio que, por enquanto, só aqueles que têm mais capital, ou seja, os mais ricos, possuem acesso às novidades transhumanísticas. É óbvio que, sei lá, por exemplo... Sex Doll, por exemplo, que já estão começando a vender e já existe por aí. Sex Doll existe nesse momento, mas obviamente se você for ver os preços, só quem tem dinheiro pra caralho tem acesso a isso. Então, por enquanto, essas novidades da tecnologia, elas estão sob poderio daqueles que possuem maior capital, ou seja, no topo da pirâmide capitalista. Mas vai chegar a um ponto em que todo mundo vai ter acesso a isso, ou quase todo mundo vai ter acesso a isso. Então, nesse ponto em que todo mundo é super desenvolvido, como garantir que não haja um colapso social, que não haja um colapso estatal, social, individual, XYZ? É aí que entra o lance do controle populacional, é aí que entra o lance de cortar certas liberdades individuais, cortar até liberdades de pensamento, porque vai se tornar muito perigoso indivíduos com super QI, vamos colocar assim. Porque se você também parar para analisar, por exemplo, sociopatas e psicopatas.
já é bem conhecido o fato de que sociopatas geralmente sociopatas são indivíduos com QI muito elevado. E aí são indivíduos com QI tão elevado que simplesmente eles não têm emoções, e aí por eles terem o QI elevado, eles deixam de levar em conta o impacto social daquilo que eles vão fazer. Então imagina uma sociedade com indivíduos potencialmente sociopáticos para tudo quanto é lado. Como fazer isto funcionar? Eu não vou entrar aqui numa discussão de que se é a sociopatia que causa o QI elevado ou se é o QI elevado que causa a sociopatia. Eu sinceramente, eu não tenho assim. Eu não estudei esse assunto, eu não tenho assim argumentação para desenvolver esse assunto. Mas o fato é, já fato bem conhecido da ciência, que a grande maioria dos indivíduos que são sociopatas, eles têm um QI elevado. E se a gente começar a elevar o QI de toda a população, será que a gente não estaria potencialmente formando mais sociopatas na população? E aí, como fazer tal sociedade, formada por uma caralhada de sociopata, funcionar? Aí que entra o lance do controle populacional, aí que entra a grande pergunta. Será que transhumanismo também não vai ser utilizado para controle populacional? Até porque, se o Estado vem se provando falho no controle populacional, crimes ainda acontecem, estupro, morte e etc. ainda acontecem por aí, por que não utilizar a tecnologia, que vem se provando algo mais eficaz? Por que não utilizar a tecnologia para o controle humano, basicamente? Então, enfim, resumo da ópera e o que eu quero falar. O transhumanismo ele vai propiciar o rompimento das nossas barreiras biológicas. Mas quem garante que o transhumanismo não vai propiciar também a eliminação, o fim do eu? Até porque a internet. Imagina a tua consciência, isso logo mais vai ser possível. Imagina você ser capaz de retirar a tua consciência do teu cérebro, do teu corpo humano e colocar a tua consciência na internet. Basicamente, tirar a tua consciência do teu corpo humano e colocar a tua consciência dentro da World Wide Web, a internet. Nesse espaço em que não há um espaço físico, em que só há um espaço cibernético, óbvio que na internet a gente poderia criar plataformas porque eu acho que até faria os seres humanos ficarem loucos. É aquilo que eu estava falando de Hegel, que eu já falei de Hegel. Como comprovar a nossa própria existência se não existisse um meio ao redor da gente, se não existisse o nosso próprio corpo e também os corpos que são exteriores a gente. Óbvio que o corpo assim, na internet, a gente poderá construir corpos virtualmente e tal. Mas o que garante que nós teremos direito à nossa propriedade, à nossa liberdade individual? O que garante que ninguém vai poder pegar os nossos dados que estão na World Wide Web? Um hacker, por exemplo, não vai poder hackear o nosso sistema e sugar toda a informação que existe, que está jogada na nossa internet. Que está jogada na internet. O que garante que a nossa consciência vai permanecer protegida na internet? O que garante que o eu vai existir na internet? Esse é o grande questionamento. O que garante que o eu vai estar seguro, vai estar protegido na internet? O que garante? Mas existem protocolos de internet. Existem uma ética. Meu anjo, desde que o ser humano é ser humano, a gente quebra a ética, a gente quebra a moral, a gente não tá nem aí pra nada. Se na vida real a gente já quebra um monte de protocolo ético, a gente já quebra um monte de protocolo moral, social, a gente quebra por vezes a Constituição e realiza atos que são amorais, se na vida real, que é mais fácil de vigiar, entre aspas, já é assim, imagina na internet, em que você que vai estar lá dentro da internet, você que vai existir lá dentro da internet, você existe lá dentro e quem existe lá fora possui controle sobre você, ou seja, você vai existir, tua consciência vai existir dentro de um servidor de internet, e se a pessoa desligar, a pessoa que está fora da internet, um ser humano vivo, real, ele desligar o teu servidor ou simplesmente implantar uma linha de código ali dentro, realizar qualquer mudança no código, tu tá fudido, tu também vai ser profundamente modificado. Resumo da ópera, o que eu quero falar. Quem garante que o eu
enquanto eu, indivíduo, eu, Thiago, eu, indivíduo A1, Z2, B3, B4, asterisco, você, indivíduo Z5, 9, 7, 8, jogo da velha, blá, 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 todos nós vamos poder ser traduzidos por algoritmos. A nossa personalidade inteira vai ser traduzida em algoritmos. Algoritmos com função C, algoritmos com função da puta que pariu. Enfim, vai ser um sistema complexo pra caralho, em que tudo vai ser resumido em algoritmos. Quem garante que nessa realidade, que é uma realidade virtual, aqueles que estão de fora da realidade virtual não vão poder ter controle absoluto sobre quem está dentro do virtual? Quem garante que o eu também vai existir com todas, vai existir protegido, porque nós existimos de uma maneira em que nós estamos protegidos. Ninguém pode ainda invadir o nosso cérebro e ver tudo que está ali dentro. Mas a partir do momento que o teu cérebro é convertido em dados lógicos, algorítmicos, quem garante que ninguém vai poder invadir o sistema, hackear o sistema e pegar tudo que está ali, ou seja, sugar a tua consciência, ou às vezes até mesmo injetar uma linha de programação ali dentro da tua consciência virtual e modificar toda a tua linha de funcionamento, ou seja, fazer com que você não seja mais você, mas sim alguém que foi modificado por um agente exterior. Quem garante? Enfim, eu sei que talvez eu tenha talvez tenha ficado um pouco abstrato demais tudo aquilo que eu tô falando. Mas assim, se vocês quiserem entender mais a fundo o que eu tô falando, e para quem não entendeu porra nenhuma, mas ficou muito interessado, eu recomendo que no mínimo vocês leiam o Homo Deus do Harari e depois deem uma boa pesquisada, assim, não somente no assunto transhumanismo, mas pesquisem o que seria o positivismo lógico, Augusto Comte, iluminismo, cientificismo, enfim, e por aí vai. E os teóricos mais recentes da tecnologia, o Nikola Tesla, por exemplo, escritos do Nikola Tesla, e por aí vai. Enfim, resumo da ópera, o grande debate, a grande questão que surge em meio a toda essa tecnologia transhumanística, que vai romper não somente as barreiras solipsistas, a grande pergunta que surge é: vai romper as barreiras solipsistas, mas será que também não vai romper as barreiras de existência do eu? Será que ainda haverá espaço para a existência individual do eu nessa realidade que é completamente abstrata, virtual e que pode até ser controlada por aqueles que estão fora dela ou até mesmo por aqueles que estão dentro dela? Quem garante que não haverá um controle não somente estatal, mas também um controle das grandes empresas sobre todo mundo que está ali dentro, sabe? Vivendo uma realidade virtual de suruba infinita, por assim dizer. Enfim, finalizando, antigamente a evolução da sociedade humana como um todo, ela se dava pelo Estado, pelas novas formas de organização social, porém a tendência é que com o passar do tempo a evolução se dê não mais pelo Estado, mas sim pela tecnologia. A tecnologia, como eu estou dizendo aqui há já quase uma hora, ela influencia e vai ainda mais influenciar, ao ponto de não mais só influenciar, mas também determinar o que será a vida humana. A tecnologia, nesse prospecto materialista, nesse paraíso materialista, ela vai não somente influenciar a nossa vida, como também delimitar a nossa vida. A gente viverá aqui, vou fazer uma analogia bem boba. Naruto, por exemplo. A gente viverá... O Naruto é basicamente o idealista, que acredita na vida humana, na vida real, que acredita no amor, que é o que eu vou falar, que vai ser mais a minha visão no próximo podcast. O Naruto é basicamente a visão idealista sobre as coisas, e o Madara é a visão materialista, neocomunista das coisas. Ou seja, enquanto que o Naruto, o sujeito idealista, ele acredita num potencial de amor e de comunhão verdadeira entre os seres, que os seres podem serem mais do que aquilo que eles são, ele acredita num potencial de transcendência. O Madara, no caso o transhumanismo, ele acredita que não, nós somos só isso mesmo, nós nunca seremos melhores do que isso, portanto deve haver um controle de fora, portanto deve haver um agente que controla tudo, porque sem haver este agente, nós continuaremos eternamente nesse estado de violência, de caos social, de imperfeição humana que a gente acompanha aí já vem acompanhando ao longo de toda a história humana.
basicamente. Então, o transhumanismo seria uma espécie de neocomunismo, de novo comunismo. Por quê? Porque basicamente existirá uma realidade exterior a nós, mas que nós não podemos sequer ver, que ela vai controlar tudo, basicamente. Essa realidade exterior seria a tecnologia e aqueles que controlam esse aparato tecnológico. E aí também pode entrar nas teorias da conspiração. Será que não chegará a um ponto em que a tecnologia destronará o ser humano? Em que a tecnologia se tornará até autoconsciente e se tornará superior ao ser humano e vai acontecer algo do tipo... aquele filme lá, Exterminador do Futuro, que as máquinas vão dominar o ser humano, aí já entra numa outra linha de discussão. Mas o fato é que a tecnologia vai propiciar um controle pelo ser humano nunca antes visto. O controle que o Estado não conseguia ter sobre o ser humano para controlar ele, para garantir uma maior organização social, a tecnologia vai conseguir ter. Porque a tecnologia, ao contrário do Estado, que só consegue realizar uma influência de fora para dentro, a tecnologia consegue realizar uma influência de dentro para dentro e de dentro para fora. Com um chip implantado na tua cabeça, você não vai ser capaz de conceder e de ter certos pensamentos. Você já vai ser automaticamente inibido. Porque se a tecnologia torna a vida humana como um todo mais potencializada, por que não utilizar a tecnologia a favor de melhorar, entre aspas, a organização social? Então haverá uma melhora geral no social às custas do individual. O individual, na minha perspectiva, vai ser perdido para que o social possa ser vivido. Até porque numa realidade em que existem sei lá quantos bilhões de seres humanos, 8 bilhões, 9 bilhões, 10 bilhões de seres humanos, para haver um minimamente social, para que possa existir um eu, um nós, é necessário que o eu seja eliminado. Ou que pelo menos o eu seja profundamente controlado. Daí o meu grande questionamento sobre, a minha grande desconfiança sobre o transhumanismo, que como eu estou dizendo desde o começo, vai ser a solução materialista para um problema que é de ordem epistemológica até metafísica do ser humano, que é como existir em sociedade, como ser mais do que nós somos, como eu ser mais do que eu sou. Ou seja, o materialismo provavelmente vai vencer, felizmente ou infelizmente, não sei, aí depende do prospecto, mas eu já perdi a esperança, não tô nem aí. Então eu acho que o transhumanismo tem mais a que vencer mesmo, porque infelizmente o ser humano é uma merda. E eu só boto fé em poucas pessoas. A humanidade eu acho que não dá pra ter fé. Mas enfim, é basicamente isso daí. Como eu tô falando desde o começo, se vocês quiserem ter, não sabe nada e quer ter uma visão geral, leia o Homo Deus, do Hariri. Pesquisem sobre Augusto Comte, neopositivismo, positivismo lógico, sobre iluminismo, cientificismo, Francis Bacon e por aí vai. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse podcast. No próximo podcast, que vai ser o último da série solipsismo, eu vou dar a solução idealista para o solipsismo, que seria a solução que não vai ser empregada, eu acho, mas sim o transhumanismo que vai ser empregado, que seria a solução materialista para o grande problema da vida humana. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário, qualquer refutação, sei lá o que vocês quiserem fazer, é só comentar. Então, beijos, abraços. Eu vou tentar gravar o próximo podcast já amanhã ou, sei lá, depois de amanhã, muito em breve. Então é isso. Beijos, abraços e falou. E fiquem na paz do Oshir Hamadara.